pessoal eufórico com a chegada do Neymar, embora ninguém saiba exatamente o que isso na prática vai significar, não sabemos. Não sabemos. O Neymar fez o quê? 7 jogos, né, pelo Al Hilal. Isso, 7. 7 jogos pelo Al Hilal. Vai ter condições? Vai jogar regularmente? Como é que vai ser? Não sabemos ainda. E também essa coisa que eu não entendi, 5 meses. Por que só 5 meses? Não ama tanto o Santos? Não gosta tanto do Santos? Não voltou para cá? Faz um contrato de 1 ano, pelo menos, até o final dessa temporada. Por que 5 meses? É isso que eu não consegui entender. E a multa rescisória é de 20 milhões de reais para times do Brasil e do exterior. Também um valor baixo. Muito baixo. Se alguém quiser contar com ele... Exato. Então, por que 5 meses, né? Você ama o Santos, quer tanto o Santos, assim, 5 meses, até o final do ano. Faz uma temporada inteira pelo clube. Eu, sinceramente, acho tudo isso assim, muito discutível, mas, enfim, as pessoas estão felizes, a autoestima do torcedor que conviveu com uma Série B pela primeira vez na história do clube está abalada, e a vitória de ontem compõe uma semana de alegria para o Santista. Só que eu acho que ainda existem algumas dúvidas, né, sobre o que virá por aí. A gente não está falando do Neymar 2011, jogador que vem de lesões, no plural. Mas, Mauro, você tocou num ponto que é importante. Apenas 5 meses de contrato para o Neymar no Santos e uma multa rescisória na casa dos 20 milhões de reais, pelo que eu estava vendo, para clubes do Brasil e clubes do exterior. Nós temos até as imagens para você que nos acompanha pela TV Jovem Pan News, pelo canal do YouTube Jovem Pan Esportes, canal do YouTube Jovem Pan News, as imagens da apresentação de Neymar Júnior na Vila Belmiro, acompanhado do Edinho, filho do Rei Pelé, e também do Marcelo Teixeira, presidente do Santos. Mas chama atenção mesmo, não é, Mauro? Esse contrato de apenas 5 meses para o Neymar Júnior no Peixe. A grande questão que envolve o Neymar é, primeiro, você fazer qualquer crítica ou qualquer questionamento a uma contratação como essa gera haters e tal. Então é muito mais fácil. Pô, tinha jornalista chorando lá porque o Neymar, pelo amor de Deus, gente, o cara é a pessoa escalada para cobrir a chegada do jogador. Aí ela entra ao vivo numa televisão chorando. Ah, sei que, emoção. Cara, não dá, meu irmão. Não, sério, não dá, cara. Não dá. Esse tipo de coisa não dá. E não tem um chefe, um cara para falar, minha filha, meu filho, né? Não pode ser assim. Pô, peraí. Então, compra ingresso para arquibancada, cara. Todo mundo tem um time, como diria João Saldanha, ninguém é filho de chocadeira. Então, se você é santista, é filho de cavalo do Neymar, bacana, mas diante do microfone ou na latinha, como diziam os antigos, você tem que manter o mínimo de postura profissional, né? Então, isso tudo vai contaminando as pessoas e parece que é o melhor negócio do mundo. Eu acho questionável. A multa já deixa-se a porta aberta. Dá o quê? 3 milhões e poucos de euros. Isso. Dá nem 4 milhões de euros, né? Qualquer clube de fora. O Juninho do Carabai custou 5. Juninho do Carabai custou 5. O Neymar custa 3. Né? Ele saiu por 90 para o Al Hilal e antes, ele é o mais caro jogador da história, 222 do Barcelona para o PSG. E agora, com 3 milhões e pouco aí de euros, ele pode sair para qualquer clube do mundo? É, no mínimo, questionável isso. O que o Santos está ganhando com isso? Ganhando mídia, ok, mas qual é? O Santos se defende, ele se protege, Marcelo Teixeira explicou já isso. E a questão física, vai jogar, quando vai jogar, eu imagino que ele vai entrar em forma, vai fazer alguns jogos muito bons, vai decidir um clássico, um jogo importante, todo mundo vai ficar empolgado, mas terá sequência? A gente não sabe. Então, assim, é uma festa muito grande e fica uma coisa assim meio quase que proibido de questionar. Mas é questionável, sim. É questionável. Não sei se o Santos vai ser meio que usado nesse processo para se reintegrar ao futebol, já que, vamos lembrar, gente, o PSG não quis tê-lo, nenhum grande clube europeu quis o Neymar, ninguém se habilitou a contratá-lo. O Al Hilal o contratou, ele fez 7 jogos e a última palavra do técnico do Al Hilal, o Jorge Jesus, que se fortaleceu com resultados lá, enquanto ele perdeu força, o Neymar, que chegou como grande estrela, porque não jogou praticamente, ele disse que o Neymar não conseguia jogar no futebol saudita, não tinha condições físicas de acompanhar o ritmo dos demais. Nem inscrito foi. E nem inscrito foi. Aí o Neymar volta, e tudo bem, a festa, repito, a reação do torcedor, desde que seja torcedor, não esteja trabalhando, né, diante do microfone ou escrevendo, é compreensível. Não estou aqui para julgar a reação apaixonada de que ama o Santos e ver na volta do Neymar uma retomada do caminho das vitórias e tudo mais. Ele foi muito importante, ganhou uma Libertadores pelo Santos, foi protagonista e tudo mais. Só que existe todo um contexto que não pode ser ignorado. Eu acho, assim, eu tenho uma grande dúvida do que vai acontecer, sabe? Não estou dizendo que vai ser um fracasso nem que vai ser um sucesso, eu não sei, realmente não sei. Pela questão física e também qual a motivação que ele terá, né, para jogar. Vai ter essa motivação toda? Não sei também, é uma dúvida, porque quando ele se machucou, ele foi para um Cruzeiro. Né? Enfim, é só você pensar, qualquer jogador se machuca, você imagina o quê? O cara vai ficar fazendo tratamento e tal, para voltar o quanto antes. Direito dele, problema dele, do Al Hilal, não é meu, mas
tudo isso faz com que eu tenha dúvidas tremendas sobre o que vai ser, embora eu acho que momentos, pelo menos, o torcedor vai viver, momentos de euforia, de grande atuação, vai acontecer, porque tecnicamente ele é muito acima da média, isso é óbvio, né? Não estou aqui discutindo a qualidade técnica, mas o contexto, motivação, parte física, como é que vai ser? A gente realmente não sabe, a gente pode até imaginar, um vai ter uma opinião, outro vai ter outra, mas ninguém tem certeza de nada. Não estamos em 2011 nem 2015, que foram os dois grandes momentos dele, na minha opinião. 2011 pelo Santos, 2015 pelo Barcelona. Depois já teve um pouco mais, quando foi para a França caiu. Lembrando sempre, foram cerca de 5 temporadas no PSG, o Neymar não conseguiu fazer 30 jogos pelo clube francês na mesma temporada. O máximo que ele fez foi 29, 25, 27, 29, nunca conseguiu fazer 30 pelo clube na mesma temporada. Aqui um time pode jogar até 80 jogos no Brasil ou mais, dependendo da sua participação nas competições. O Santos não está em todas elas, mas pode fazer aí 60 jogos, alguma coisa assim. Ele não consegue jogar 30. Vamos ver. Mas também são só 5 meses, né? Tem isso também. E depois do 5º mês, o que acontece? Se eu fosse santista, eu estaria perguntando, o que vai acontecer? Vai embora? No meio do Campeonato Brasileiro, vai deixar o Santos? Vai para onde? E como é que fica? E essa festa toda? Vai ter outra festa de despedida? Como é que vai ser? No meio da temporada? Onde estará o Santos nesse momento? Líder do campeonato, zona de rebaixamento, meio de tabela, vai estar rolando o Brasileirão, né? Qual vai ser a situação do Santos? Terá sido campeão paulista ou um fiasco no campeonato? Não sabemos também. Ontem foi muito bom, mas uma semana antes foi um de terror contra o Velo Clube, atuação horrorosa. Então, assim, são várias dúvidas, né? E, enfim, a única certeza que eu tenho é que a festa foi bonita, né? Todo mundo empolgado e tal, foi bacana, foi legal. Foi legal, foi bacana, né? Essa festa de apresentação, The Prince is Back. O Santos fez aquela placa, The Prince essa is Back. placa eu E agora, comentar. Neymar Effect. Não, O jogo de ontem, Neymar Effect. Essa placa, o efeito Neymar fez a diferença pro Santos. Que Favelas Ria, lembra do Tite? Opa. Jamais seria desafiado esse momento tão, né, impactante. Aquele mosaico, Favelas Ria. A gente era Corinthians, Favelas, meu Deus do céu, quem teve essa ideia? Aí agora vem o The Prince is Back. The Prince is Back. Né? Desculpa, mas não bateu o Favelas do Rio. Favelas do Rio, para mim, ainda está no top. Mas esse chegou assim para ser o segundo colocado. Né? Que coisa mais... E como o Neymar deu aquela contagiada no vestiário do Santos, na torcida, eu estou chamando agora de Neymar Effect, o jogo de ontem. Sim. O efeito Neymar nos jogadores e na torcida do Santos. Para o entendimento mundial, né? Para que todos entendam. Né? Fábio Piperno, muita euforia na Vila Belmiro com a chegada do Neymar. A gente sabe o talento, é outro nível, tecnicamente falando, o Neymar Júnior. Como disse o Mauro, vai proporcionar alegrias para o torcedor do Santos, ainda mais para aquele que acompanhou de perto a primeira passagem e vai acompanhar agora essa segunda passagem do Neymar no Brasil, mas contrato de 5 meses apenas, uma multa rescisória pequena, que hoje qualquer clube pode chegar e tirar o Neymar do Santos. O Neymar chegando, estava aparecendo o Piperno aqui na redação, por isso que eu chamei o Piperno agora, porque assim é equivalente, vocês de casa não têm noção. Vocês de casa não têm noção que o Piperno está nos braços do povo aqui nos últimos dias. Mas o que falar da chegada do Neymar, Piperno? Mas não vem com esse papo de Piperno is back, não sei o quê, porque ainda eu prefiro, então... Ainda estou aqui. Piperno is here. Mas olha, assim, é claro que o torcedor tem que ficar animado, Gente, o torcedor é um passional, ele vai lá, puxa vida, o Neymar tá voltando, então agora o nosso time muda de estado, e finalmente a gente vai ter um grande jogador aqui. Tudo isso é compreensível, eu acho que tudo isso é normal. Agora, dirigente, o crítico tem que ter um outro tipo de responsabilidade. Por exemplo, o Neymar que custou para o PSG 222 milhões de euros, é o Neymar, que hoje, então, tem uma multa que equivale a 1,5% disso aí, 8 anos depois. Então, é óbvio que houve também uma brutal perda de prestígio e de valor de mercado. Né? Ele custou, para o time saudita, 90 milhões de euros. Aliás, o time saudita pagou pelo pacote Neymar, entre salários e a grana para liberá-lo lá para o PSG, 280 milhões de euros. Por 7 vezes que ele entrou em campo, deu 40 milhões de euros por jogo. E o Neymar fez um gol, né? Então, esse foi o gol mais caro de todos os tempos e provavelmente jamais vai ser igualado. Porque, pelo menos, eu acho que não vou estar vivo para alguém que vai marcar só um gol que vai custar tanta grana assim. Agora, daqui para frente, assim, a grande dúvida.
Ele vai jogar sempre? Quantas vezes ele vai entrar em campo? Como é que vai ser a recuperação física dele? Ele vai usar esse estágio aqui no Santos, a gente está falando em 5 meses, só para entrar em forma e depois tentar prosseguir a sua carreira em outro lugar? Claro que o contrato dele tem uma possibilidade de prorrogação e tal por mais um ano, mas e aí? Possibilidade não é um fato concreto. Será que, vamos imaginar todas as possibilidades, a vinda do Neymar para cá serviria para dar um gás, enfim, valorizar um pouquinho a marca para, quem sabe, o Santos no meio do ano se tornar SAF? Também não sei. O Neymar faria, então, esse estágio no Santos para depois tentar algum outro mercado no exterior? É sempre uma possibilidade. O Neymar estaria disposto a jogar em outro time do futebol brasileiro? Eu não sei, para o Santos seria algo desastroso, mas de qualquer forma, enfim, à medida em que a multa tem um valor tão pequeno, essa é uma possibilidade que está na mesa também. Então, são muitos os caminhos, são muitas as possibilidades que esse retorno do Neymar deixa sobre a mesa. Eu acho que nesse primeiro momento, ok, o torcedor do Santos tem que curtir mesmo, tem que fazer festa, é bom para a imagem do clube, voltou-se a falar muito no Santos, provavelmente as TVs que vão transmitir o Campeonato Brasileiro, no mínimo até julho, elas vão ter mais interesse em exibir jogos do Santos do que aconteceu nesses últimos anos, quando o Santos foi claramente um clube que despertava baixo interesse de audiência. Agora isso vai mudar também. Então, tem alguns aspectos positivos, mas um monte de dúvida. Eu acho que, nesse primeiro momento, bacana, o torcedor do Santos tem que curtir mesmo. Agora, tem que também cobrar da direção santista respostas sobre o que de fato vai acontecer nesses próximos meses. E o Kaique Lima, coordenador aqui do nosso Canelado, até soltou na tela, enquanto o Piperno falava sobre o Neymar, os números de Neymar Júnior pelo Al Hilal, os dados do SofaScore. 7 jogos apenas pelo clube saudita, 4 partidas como titular, 1 gol marcado, 2 assistências, em média precisou de 143 minutos para participar de um gol, 6 grandes chances criadas, 17 passes decisivos, 19 finalizações e dribles certos, 5 de 22 tentados. Os números do Neymar pelo Al Hilal. Desculpa, Pedrinho, só uma coisa. Hoje, antes de vir para cá, eu estava dando uma olhada nos números do Harry Kane, porque ontem, enfim, o Bayern ganhou de novo. Um jogo duro, 4-3, estava 4-0 e tomou 3 gols aí no segundo tempo. Né? Jogo maluco. O Harry Kane, ele tem, se eu não estou enganado, é uma diferença de 2. Eu acho que são 72 jogos e 70 gols desde que chegou ao Bayern de Munique na temporada passada. Acho que foi um bom investimento. E o Neymar, eu estava acompanhando aqui, o Santos ganhou 2 milhões de seguidores nas redes sociais só nesse fim de semana de apresentação. O retorno que ele dá fora de campo, o marketing e o talento dele dentro de campo é inegável. É jogador com uma qualidade para jogar futebol, com um talento para jogar futebol. E o Neymar a gente acompanhou durante toda a carreira dele, proporcionar grandes jogadas, grandes momentos, e acho que pela qualidade que ele tem, vai proporcionar isso para o torcedor do Santos. Mas fica o questionamento, até no que trouxe o Mauro, os nossos colegas, muitos deles emocionados, né? Não vou generalizar, mas alguns deles emocionados com essa chegada do Neymar. E eu vi um comentário falando o seguinte, não, porque lá na Arábia Saudita ele estava triste, o JJ deixou ele triste, e agora ele está chegando no Brasil para ser feliz no Santos. Como se a culpa fosse do Jorge Jesus. E tipo assim, zero questionamento para o Neymar, não é, Mauro? E o JJ é um técnico que pega no pé de jogador, que cobra do jogador. Então, assim, eu acho que realmente fica esse questionamento. Se o Neymar não estava atingindo o nível físico para jogar no Saudita, imagina aqui no futebol brasileiro. Acho que cabe sim esse questionamento. Inclusive, isso parece muito a história do Gabriel Tite, né? Muito parecido. Muito parecido. Quer dizer, nunca é culpa do jogador, sempre é culpa do técnico. Muito fácil, né? Você ficar sempre terceirizando responsabilidades. É bom lembrar que o Neymar se machucou em novembro de 2023, gravemente no joelho. É claro que o Jorge Jesus não previa a lesão, mas o Jorge Jesus, antes dessa viagem, falou que o Neymar não estava bem fisicamente, não deveria vir à América do Sul para jogar as partidas eliminatórias pela seleção brasileira. É melhor não viajar. E até questionou o próprio Fernando Diniz, convocando um jogador machucado, ele não está bem, que ele não estava jogando lá. E as seleções fazem isso.
convoca o jogador machucado, o jogador às vezes fica... Não é o caso do Neymar, ele teria tamanho para fazer diferente, mas muitas vezes o cara fica ali, fui convocado, se eu não jogar e tal, e força um pouco para jogar, para treinar e tal, e acontece esse tipo de coisa. Não foi por isso, claro, a lesão que ele teve foi uma lesão nada a ver com a condição física, foi o joelho. Mas a condição física dele, segundo o técnico, não era boa. Ele ainda assim veio, fez um primeiro jogo, depois fez o segundo jogo contra o Uruguai e sofreu a lesão no joelho e voltou. Não voltou. Né? Aí jogou depois, ficou 1 ano e pouco parado. Aí, em 2 jogos ele entrou por minutos. No segundo jogo sofreu uma nova lesão, não tão grave, que o afastou em definitivo do clube. Nunca mais jogou pelo clube. Né? O pessoal acha que não, lá tem muito dinheiro, tudo bem. Não é assim. Tem muito dinheiro, pagam muito bem, mas eles querem um retorno. Eles querem que o cara jogue. Você vê que o Jorge Jesus, quando foi para lá, quem era maior? O Neymar? O Neymar, claro. E no final, quem ficou maior? Foi o Jorge Jesus, porque ele bateu o recorde de vitórias consecutivas. O time dele está ganhando tudo lá. O Galhardo, ele ganhou tanto do Galhardo que despachou o Galhardo de volta para o River Plate. O cara voltou para a Argentina, cansou de perder para o Jorge Jesus lá. Então ele adquiriu lá um prestígio. Gente, os clubes na Arábia Saudita, além do Príncipe lá, o MBS lá, o Mohamed Bin Salman, os interesses que ele tem, do Sport Watch, essa coisa toda, os clubes jogam competições e tem torcedores também. O Al Hilal tem uma torcida grande e que querem ganhar os jogos, como a do Corinthians, do Palmeiras, do Santos, do São Paulo, do Grêmio, do Inter, do Bahia, do Vitória, qualquer um. Então existe uma competição, existem torcedores, imprensa local. Parece que é um futebol de fantasia que não tem muito mais do que nos Estados Unidos. Eu também acho. Muito mais, porque não tem tradição nenhuma, uma coisa muito recente. Lá não, os caras jogam bola, gostam. Na Copa do Mundo, eu testemunhei isso, eles invadiram lá o Catar, né, que é muito perto, milhares e milhares. Aliás, eles são tão apaixonados de futebol, e tinha tanta gente, quando era da Argentina, a quantidade de sauditas que atravessaram a fronteira foi tão grande que pela primeira vez na Copa eles começaram a exigir, não estavam exigindo, que você apresentasse a credencial ou o ingresso para você chegar num raio de X quilômetros do estádio, com medo do quê? De uma invasão, porque teve um jogo anterior que houve tentativa de invasão, que eram milhares de sauditas ali, sem ingresso, e queriam entrar de qualquer maneira, a polícia teve dificuldades, a segurança, então eles começaram a fazer esse tipo de coisa. Acabou que eles foram eliminados, tiveram aquele brilhareco ganhando da Argentina na primeira rodada, mas são fanáticos, os caras gostam de futebol, então eles ficaram frustrados, porque o Neymar não jogou. Imagina o torcedor do Al Hilal, quem vai jogar aqui? O Neymar, além de vários outros ótimos jogadores. Pô, o Neymar, caramba, mais caro jogador do mundo, craque brasileiro. E de repente o cara jogou 7 partidas. E o Jorge Jesus chegou lá como um técnico e tal, vamos ver como é que esse cara trabalha. Ele adquiriu muito prestígio. Então, se alguém encara como uma queda de braço, quem ganhou foi o Jorge Jesus. Mas é óbvio, o cara não jogava. E foi um prejuízo enorme do ponto de vista financeiro para o clube, né? Os clubes todos pertencem ao governo ali, no caso, esses clubes todos, né? Então, para os sauditas, botaram dinheiro num negócio que não deu retorno nenhum. Isso é um fato, gente. Agora, ficar tentando justificar, é ridículo isso aí. Ele não jogou. Passou o tempo todo quase contundido. Ponto. E a gente até recuperou aqui as falas na época do Jorge Jesus e do Fernando Diniz, né? Que o JJ disse que, eu não sei o que o Neymar está fazendo lá porque ele está lesionado. E aí ele entra contra a Bolívia, o Neymar, ele supera o Pelé em número de gols e o Fernando Diniz, na entrevista coletiva, manda uma indireta para o Jorge Jesus. Teve gente que perguntou o que ele estava vindo fazer aqui no Brasil, jogar pela seleção brasileira. E depois o Neymar se machuca gravemente no jogo contra o Uruguai, provando que o JJ estava certo. E a gente tem aí a fala do Jorge Jesus naquela época, né? Já que estamos falando do Neymar, não sei, porque está na convocação da seleção do Brasil um jogador que está lesionado. Se calhar vão obrigar o Neymar a ir para o Brasil. Não vai jogar, porque não tem condições de jogar, nem treinar, quanto mais jogar. Não sei o que está fazendo na convocação. Sei que esse é um tema que temos que discutir. Hoje não vejo justificativa nenhuma do Neymar ir ao Brasil. Se está lesionado, ele não treina, como pode jogar? Foi a fala do JJ que a gente recuperou ainda naquela convocação da seleção brasileira, e o JJ venceu a disputa de braço, né? Se é que teve disputa de braço com o Fernando Diniz à época com a CBF. Bom, e aí a declaração do Jorge Jesus há 2 semanas atrás, que também repercutiu bastante. Ele falou sobre a forma do Neymar, abre aspas para o técnico Jorge Jesus do Al Hilal. Sobre o Neymar, não está fácil. Ele vem de uma lesão que o tirou da competição. Quando estava quase voltando, voltou a se lesionar. É um jogador que não deixa dúvidas a ninguém, de top mundial. Mas a verdade é que fisicamente não tem conseguido acompanhar a equipe. Não é fácil. Temos que
tirar um jogador estrangeiro para inscrever o Neymar. O Neymar está inscrito na Champions da Ásia, só não está inscrito numa competição que é o campeonato. Ele também vai decidir a vida dele. O que eu sei é que tem contrato com o Al Hilal e o resto a gente não compete já a mim falar mais alguma coisa. Tá aí a palavra do Jorge Jesus há 2 semanas atrás, dizendo que o Neymar não conseguia acompanhar fisicamente a equipe do Al Hilal, Bruno Prado. E agora, essa chegada do Neymar ao Brasil e a expectativa pela estreia contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Inclusive, o Caixinha já confirmou na entrevista coletiva o jogo que vai marcar a estreia do Neymar é contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Bruno Prado. Que já é na próxima quarta-feira, né? A próxima rodada do Campeonato Paulista. Na Arábia ele se machucou, ele teve uma lesão grave e não jogou. Não tem passagem do Neymar pelo Al Hilal. Ele participou de outra maneira, porque tinha um contrato até. Na despedida dele, ele fala de novo do país, que viveu muito bem no país. Isso também fez parte da passagem dele por ali. Como jogador, ele não jogou, ele não dá nem para considerar a passagem dele. E o Jorge Jesus, ele tinha outros jogadores estrangeiros, ele teria que tirar um jogador para inscrever o Neymar. E o Neymar, pelos problemas físicos, não estava bem, não era um jogador que você poderia contar sempre, e os outros estão bem. Então, uma coisa bem natural. Então, se sabe, a relação do Neymar com os sauditas é bem tranquila, até uma boa relação. E aqui no Santos, o principal, acho que não só no Santos, mas em qualquer clube, assim, nos anos que o Neymar ainda terá de carreira, o mais importante é que ele não se machuque. Isso é o que tem atrapalhado mais a vida dele como jogador de futebol. Esse cuidado. O Neymar é um jogador que desde 2018 tem uma sequência de lesões muito grande. Então não é um jogador que você pode utilizar da mesma maneira que um atleta que não tem esse histórico. É um jogador que você tem que ter alguns cuidados. O Santos deve utilizá-lo com cuidado. Não imagino que o Neymar vá jogar com uma sequência enorme de jogos em campos que não são, que podem oferecer algum risco. Dificilmente ele vai participar. E é um contrato curto. No meio do ano vai ter uma situação mais clara. Se o Neymar, se ele tem alguma expectativa de voltar para a Europa, eu acho isso quase impossível. Mas ele pode ter isso na cabeça dele. Se ele jogar bem aqui, ele pode ter na cabeça dele que ele pode voltar. Acho muito difícil, acho improvável. Tem uma negociação de SAF no Santos. Isso também pode ter a participação dele e da família dele. É uma outra situação, se vai rolar SAF ou não vai. Então é uma coisa que é uma conversa que existe. Inclusive os árabes podem estar também nessa negociação. Então, se vira SAF ou a família do Neymar participa de alguma maneira, ele vai seguir no clube. Se não vira ou a coisa não anda, ele não está bem, ele fica livre para sair. Então é um acordo dessa maneira, por enquanto curto. Eu imagino que vai ser ampliado, mas isso é um palpite, não é uma informação concreta. E ele vai jogar aos poucos. O importante nesse tempo de Santos é que ele consiga jogar o que ele pode jogar hoje. Não adianta achar que o Neymar vai jogar todos os jogos. Se isso acontecer, inclusive, tem um grande risco dele se machucar. Então, jogar com cuidado para que não se machuque, que é o mais importante. Uma lesão hoje atrapalharia muito a vida dele e tem atrapalhado já nos últimos anos. Então, vai ter que ter esse cuidado. Dentro de campo, quando ele consegue jogar, ele ajuda e vai ajudar o Santos como ajudaria qualquer time. Dentro de campo, ele pode ser um diferencial para o time do Santos, mas não vai participar de todas as partidas. 5 meses pode ser o tempo suficiente para o Neymar, o staff dele, o Neymar pai, o fundo saudita, tudo que vem sendo especulado, mencionado por aí, pode ser o tempo, de repente, de transformar o Santos numa SAF, numa sociedade anônima. Não sei. É o que está pintando, que estão falando aí nos bastidores do Santos, nos corredores. Vai ver, fez esse contrato curto porque tem a pretensão a médio e longo prazo de adquirir a SAF do Santos. Essa conversa existe, assim. Se vai rolar, não dá para cravar, exato, mas existe, sim. Por isso que, não, existe sim. É por isso que eu disse que são muitas as possibilidades e essa, sem dúvida nenhuma, é uma delas. Até porque não vamos esquecer uma coisa, né? O Neymar também saiu de uma forma muito suave lá da Arábia Saudita. Tudo bem que, assim, liberar o Neymar agora implica, entre outras coisas, em economia, porque ele ganhava muito, o clube deixa de pagar altos salários e tal, né? Então tem esse... aí não tem mais esse desencaixe, o time faz essa poupança e pode investir no outro jogador. Agora, isso também pode ser parte de um acordo maior que vise algum investimento no Santos. A gente não sabe. Então, são, de fato, muitas as possibilidades. Veja,
hoje, o futebol, que sempre foi um esporte extremamente popular naquela região do mundo, além de ser popular, ganha outro status por lá, a vez que a Arábia vai fazer uma Copa do Mundo, né? Então você abre, tem um portal importante que chama Arab News, que sempre falou de política, das muitas questões envolvendo a região, aí você abre hoje, tem sempre notícias sobre o Campeonato Saudita. Hoje, inclusive, quem quiser abrir agora, vai ver lá uma matéria sobre a vitória do Al Ittihad, né? Enfim, na rodada agora do final de semana. Então, é claro que o Neymar foi um investimento que não atingiu os objetivos do clube saudita. Agora, ok, ele tem uma outra chance para recomeçar, a gente não sabe ainda qual é o projeto, e fazendo uma continha rápida aqui, daqui para o final do Campeonato Paulista, se o Santos chegar à decisão, o Santos jogaria mais 10 vezes. Imaginando aí que isso ocorra e tal, e o Neymar joga as partidas eliminatórias, ele faria 4 jogos nessa fase final, mais algumas, né, desse turno regular, imagino que não todas. Nesse meio tempo teria aí estreia em Copa do Brasil, enfim. Mas, de qualquer forma, é um jogador que está muito claro que, pelo menos nessa fase inicial, ele vai ter que ser preservado para os eventos especiais, que eu imagino que sejam os jogos clássicos e mais um outro jogo aí, dependendo da situação do Santos na tabela e dependendo das chances do Santos de classificação. E fica uma dica aí até para o departamento de marketing do Santos, né? Já que vai estrear contra o Botafogo de Ribeirão Preto, Pedrinho, foi exatamente no jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto que o Pelé marcou o recorde de gols dele em uma única partida pelo Peixe. Lembrem disso, façam aí uma ação, quem sabe, né? Já que falaram que o príncipe está de volta, lembrem um pouquinho mais do rei. Alô, departamento de marketing do Santos.